Muy buenas tardes. Um saludo muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Muito boa tarde, uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá na bela Colômbia, e a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 7 de junho deste ano 2024. O tema que temos para hoje é o trigo maduro, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago no domingo 25 de maio de 2014. E usou a escritura ali como base o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 36. Então, despedida a multidão. Aí desse capítulo 13, no capítulo 13, vamos ler no capítulo 34. Tudo isso Jesus falou por parábolas às pessoas e sem parábola não os falava, para que se cumprisse o que disse pelo profeta, quando disse: abrirei minha boca em parábolas e declararei coisa escondida desde a fundação do mundo. Então, despedida a multidão, Jesus entrou na casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu e lhes disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do mal. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do século, e os ceifeiros são os anjos. Escreve Apocalipse 14, do 14 ao 20. De modo que, como se arranca o joio e queima no fogo, assim será no final deste século. O Filho do Homem enviará seus anjos e recolherão do seu reino todos que servem de tropeço e os que cometem iniquidade. Escreve Malaquias 4:1. E os lançarão no fornalha de fogo, e ali será o choro e o ranger de dentes. No lado direito escreve várias escrituras. Apocalipse 1. Versículo 1. Verso 10, 22, 6, 22, 16, 7, versículo 2, 11, do 3 ao 7, 2 do 8 ao 11, 14 do 14 ao 20, 19 do 11 ao 21. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. O trigo maduro. Podem assentar, por favor. Nos diz na mensagem a mies de Deus, que foi pregado sábado 30 de abril de 2005 em Córdoba, Argentina. Nosso irmão William nos diz: mas para o último dia, o reverendo William Branham disse que surgirá um galho diretamente do tronco. Para sair diretamente do tronco, sendo que a vida está no centro da árvore, então tem que surgir na parte alta, que é a parte por onde vai, onde chega a vida, onde chega a vida na árvore. Vejam, vai diretamente à parte alta, ao topo da árvore. Aí é onde vão toda a seiva da árvore. No livro de Citas, na página 148, no parágrafo 13:17 diz: eu certamente respeito os luteranos pela sua posição no seu dia,
aos metodistas pela santificação no seu dia e aos pentecostais pela sua posição no seu dia. Mas vivemos em outro dia. Estamos vivendo quando teve o talo, a borda, a casca, quase como o trigo. Mas o trigo está dentro da casca. A casca somente sustentou o trigo. Guardou para que o sol quente não o queimasse. E agora a denominação está sendo tirada dele. A denominação está sendo tirada dele para que ele possa repousar na presença do Filho para amadurecer. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E as enumera. E na pedra angular coloca um desenhozinho assim como do sol em volta, raios do sol, e em cima escreve o sol. Ou seja, escreve os símbolos, o sol, o trigo, e umas espiguinhas de trigo assim desenhada. E no livro de Citas, o que é pequeno, referindo a esse extrato, aqui nesse livro creme, na página 302, ele escreve o trigo diante do sol para amadurecer. Nosso irmão William continua dizendo, ainda que tem muitos galhos, mas a parte mais importante é a parte alta, e aí é onde o fruto amadurece. E aí é a parte onde o sol pega diretamente. Isso corresponde à etapa da era da pedra angular, onde o fruto vai amadurecer e onde o fruto será colhido. Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, na página 43, diz: 4 mensageiros da injustiça destruíram e 4 mensageiros da justiça o restaura. Profetiza, filho do homem, filho do homem, esses ossos viverá. Vamos a ver aqui en el libro de Citas. Aqui no livro de Citas, el párrafo que corresponde a este extracto, vamos a esse parágrafo corresponde a esse extrato. Isso corresponde ao parágrafo 592 da página 68 do livro de Citas, para que possam continuar ali. A mensagem aqui no folheto é a página 43, onde estou lendo. Profetiza, filho do homem. Esses ossos viverão? E recordem a tradução em um, talvez não concorda alguma palavra no outro. Eu tenho aqui escrito, mas vamos passar, não passe despercebido. Profetiza, esses ossos viverão? Tem as 4 etapas do nascimento desta igreja. O que são as 4 etapas dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida não veio quando foi coberto de pele, mas quando o vento soprou sobre eles. Isso é quando regressa. E essa quarta mensagem de vida é a que os ressuscita. Do lado direito aqui na mensagem escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. Aleluia, alabado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A quarta luz virá. Ele escreve no folheto Elias e Moisés. E no livro de Citas, onde fala a quarta adivinha, e pode colocar Elias e Moisés em cima, e do lado direito no livro de Citas escreve luz, e desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas 3. As enumera 1, 2, 3, em cima na quarta escreve 4. E reflexos na pedra angular, reflexo de luz. E do lado esquerdo,
faz o mesmo, um desenhozinho de uma pirâmide, as últimas três eram 1, 2, 3, e a quarta dentro da pedra angular escreve dentro da pedra angular e escreve quarta luz em cima. A quarta luz virá. E aí escreve Moisés e Elias, e trará os mesmos sinais. Vigiem. Justificação restaurou a polpa, santificação, repouso, a corteza, doutrina de santidade. O que restaurou as folhas? Os pentecostais. E o que é isso? Pentecostal. Folhas, bater palmas, gozo, regozijo. E do lado esquerdo ele escreve folhas e um traço coloca bater palmas. Agora vejam, essa etapa de folhas, essa etapa de bater palma com as mãos, alegria, bater palmas com as mãos. Vejam, quando você ver e puder identificar os grupos, quando você veja grupos, igrejas, congregações que estão cantando louvores, e você veja batendo palmas com as mãos, isso pertence à sétima era. Na visão da carpa, já é uma etapa que esse povo que está ali já subiu a uma era mais acima, que é a etapa da era da pedra angular. Aí é onde os grupos se identificam, vejam, porque já é um tempo que tudo tem que ser mostrado, revelado e manifestado. E vocês vejam como na página 25 do livro de Citas, parágrafo 210, ali nos diz: e foi dito a mim em um tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu um ano passado, me suponho um pouco mais. Aqui ele relata novamente a visão da carpa nessa outra mensagem. Eu tenho escrito em casa em um livro de uma mudança de ministério. No tempo passado eu estava em uma visão e vi uma grande carpa. Oh, era um assunto gigantesco. Eu tinha apenas terminado de falar. E muitas almas estavam no altar. Agora vejam. Continua. E muitas almas estavam no altar. Estavam chorando com suas mãos levantadas, em silêncio e suave. Em silêncio e suave. Um homem simpático de uma fala suave saiu à plataforma. Agora vejam, estavam em silêncio e suave, e do lado ele escreve, não era em um estilo pentecostal denominacional. Tudo era em silêncio e suave, com muita reverência, reverentemente. Vejam, é nessa etapa na qual a igreja está hoje, no cumprimento do que foi prometido por Deus, de que em uma grande capa catedral a coluna de fogo estaria manifestando no meio do povo e trazendo a fé do rapto, mas que seria de uma maneira diferente, uma maneira nova. Vê, assim como o nome, ele disse que o nome seria revelado, e tudo seria em uma forma nova. Na próxima página, na 26, parágrafo 226, já embaixo, terminando esse parágrafo, assim que parece que, quem sabe, eu continuarei em frente até quando a capa comece, ou a maneira que ele tenha para começar a pronunciar seu nome de uma forma nova. E quando fizer, será tão perfeito como os demais. Estou confiado em Deus que será maior do que os demais, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Tem tantas
necessidade na terra hoje. Então vocês vejam que seria de uma maneira nova, porque aí também estaria sendo manifestado, revelado o nome novo do Senhor. Agora vocês vejam como nessa etapa, os que vão ficando atrás já vão identificando de qual etapa são. Todo o grupo que vocês vejam batendo palma, aplaudindo os cânticos com as palmas, isso corresponde à sétima era. E eles fazem essas coisas e com isso mostra de onde são. Ainda não subiram a era da pedra angular, onde está o silvo aprazível, onde Deus está revelando o seu povo, sua presença, no meio do povo, trazendo a fé, a revelação de sua vinda. A revelação do sétimo selo sendo aberto em uma grande capa catedral, que é o que ele está realizando nesse tempo final. Agora vejam o que continua dizendo. Um homem simpático de fala suave saiu na plataforma e disse: agora faça uma fila de oração. Uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. E ali ele escreve Elias. Elias refletindo. Ou seja, ali o irmão Branham, ele está refletindo, representando a esse mensageiro, porque é o mensageiro que está vigente. Ou seja, Deus está trabalhando através dele, portanto, tudo que Deus estaria realizando mais adiante estaria refletindo nele, como foi em Davi, quando disse, furaram minhas mãos e meus pés. Veja, aí ele estava refletindo os sofrimentos que Cristo teria, igualmente Isaías. Agora, vocês vejam, em outro lugar, ele disse, enquanto nosso irmão Branham tira uns momentos de descanso, falamos isso em abril, por aí. De 2023, eu creio que foi em um estudo. 23 de abril, e na parte 3. Aí o Espírito Santo estava nos falando e nos mostrando. Isso da página 13 do livro de Citas, parágrafo 98, que vem desde a 97, onde fala, vamos fazer aqui uma fila de oração nesta maravilhosa pregação, enquanto nosso irmão Branham tira uns momentos de descanso. Agora, ali o Espírito Santo nos falou, vejam, diz, se você observar, você não pode dizer a uma pessoa que ela vai descansar se ela estiver no corpo transformado. É um detalhe muito importante, mas vocês vejam que tudo isso veio sendo aberto à igreja, para a igreja, nesse tempo final, no tempo que estamos vivendo. Agora, vamos continuar aqui. Esta página 25. Aqui nessa página 25. Agora formem um homem simpático de fala suave saiu à plataforma e disse, agora façam uma fila de oração, enquanto o irmão Branham se prepara. E eu estar em pé desse jeito, a fila de oração ficava à minha esquerda, e observei um grupo de pessoas que parecia que cobria uma quadra da cidade ou mais. Estava em pé, em fila, e tinha uma mulher de pé ali, e um homem anotando os nomes, e as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado, caminhando. Eu pensei, o que estaria acontecendo ali dentro? Então esse anjo do Senhor, o qual vocês veem a foto dele aqui, se foi de mim e foi ao pequeno edifício, e aí é que ele escreve a visão da capa, milagres acontecendo, antes do irmão Branham chegar. Agora vocês vejam.
Antes do irmão Branham vir, antes do irmão Branham chegar, ou seja, antes dele ressuscitar, tudo já estava acontecendo sob esse ministério que Deus estava operando ali. E foi sobre o pequeno edifício e se pôs ali e foi para baixo, e uma voz falou e disse: eu te encontrarei naquele lugar. E eu vi na frente, naquele tempo, e eu estou confiado que Deus, em algum tempo, eu estou confiado em Deus que nessa semana eu possa usar esse quartinho aqui e levar os aflitos e enfermos dentro, e ele inicia o ministério através do tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer. E aí continua dizendo: amigos, eu não sei o que é ou será, mas o que me escuta, eu confio que será algo mais para ajudar o seu povo que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez, eu queria levar minha esposa comigo, e se não pudesse, eu queria levar 2 mulheres ao mesmo tempo. Eu não disse que vai operar, mas para que você saiba que foi predito, que esperamos que por algo novo que acontecerá. Agora, eu não disse que ele me disse. Naturalmente vai acontecer em qualquer tempo ou lugar, e estamos esperando. Aí do lado ele escreve. Essa partezinha está cortada, mas a parte que dá para ler, o que aconteça aqui que acontecerá, porque na visão era uma carpa. E ali do lado esquerdo ele escreve também ali Meda e 2 mulheres. Em cima escreve o quartinho e o nome, e Meda ou 2 mulheres, o novo ministério. Aqui onde nós paramos, continua dizendo, a restauração da árvore noiva, que está na página ou no parágrafo 592 de Citas. Vamos procurar para ter aqui aberto. Os pentecostais, o que é isso? Pentecostais, bater palma com as mãos, gozo, regozijo, vem? Isso é na 7ª era. O remanescente, os que ficam, os que restam, mas o quarto é a própria palavra, a palavra encarnada. E ali ele escreve Elias e Moisés. O fruto do fruto da ressurreição, o sinal final de Cristo, depois de plantado a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. As organizações morreram e em Cristo ele escreve Elias e Moisés. E do lado direito, estou na mensagem, do lado direito, mas é no mesmo extrato do livro de Citas. E do lado direito escreve, é a 4ª luz, Elias e Moisés. E Cristo centralizou novamente como topo da pirâmide. E do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Primeira linha, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então, a vinda da pedra angular, e aí no livro de Citas, então a vinda no topo, aí desenha uma pedrinha angular, e do lado direito desenha uma estrela de Davi e escreve assim para cima. Em cima da estrela de Davi escreve a pedra angular ao longo para cima. E do lado esquerdo, no livro de Citas, desenha outra vez uma pedra angular, as eras, últimas 3, e as enumera 1, 2, 3 e a pedra angular. Número 4, a pedra angular.
Então, a vinda da pedra angular, o que é? O grupo do Espírito Santo envolvido de tal modo que pode encaixar com a mesma classe de ministério que ele tinha quando se foi, de modo que, ao regressar, os levará no rapto, onde eles são justificados, santificados, e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide se levantará novamente. A casa de Deus voltará a viver. A árvore da vida está crescendo novamente. E aqui no livro, no folheto, ele escreve a árvore da vida, do lado direito. E no livro de Citas, onde diz, ele vem para trás, ou seja, ele venha para trás, ele escreve aí em cima mesmo, em sua vinda. E onde fala para trás, ele tomará a coisa inteira no rapto, aí do lado esquerdo ele escreve rapto, Apocalipse 4:1. E na página 69 em cima, terminando aí esse extrato que lemos, aí do lado direito, em cima de essa pirâmide, aí ele desenha uma pedra angular e as eras. Agora sigue dizendo aqui, continua dizendo aqui nessa outra mensagem, intitulada O Mistério da Chuva Temporã e a Chuva Tardia, nosso irmão William nos diz que foi pregado domingo 15 de julho de 2001, em Monterrey, México. Como será identificado o grupinho ou o grupo do último dia, que estará na parte alta da planta de trigo, ou seja, na era da pedra angular, e que amadurecerá e será transformado e levado com Cristo para ser das bodas do Cordeiro? Porque esse grupinho vem com a chuva temporã e tardia. Tem a chuva do ensinamento da primeira vinda de Cristo e também tem a chuva do ensinamento da segunda vinda de Cristo. Na página 155 do livro de Citas, no parágrafo 1383, nos diz assim: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse pequeno grupo que vem com ele, nesse pequeno jumentinho manso e humilde, sem nenhuma denominação, clamando Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Aí em cima ele escreve: o Rei vem em um jumentinho na sua segunda vinda. Esse é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse capítulo 19. Continua dizendo, qualquer outro grupo poderá dizer, nós temos o ensinamento da primeira vinda de Cristo, temos o Evangelho da Graça, o que está muito bem, está correto, mas também tem que ter a chuva do ensinamento da segunda vinda de Cristo. E o ensinamento, a abertura do sétimo selo, foi profetizado que seria em uma grande capa catedral. Portanto, toda pessoa que não esteja escutando a grande voz de trombeta desde a grande capa catedral, que é o ensinamento dos trovões, não tem a chuva tardia. E um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, diz, depois vem a plenitude, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivendo, que receberemos um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível e jovenzinho por toda a eternidade. E para isso necessita a chuva tardia do ensinamento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E essa revelação está onde? Na mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem de Moisés e Elias, com a qual chamará e juntará 144 mil hebreus. Com que chamará e juntará os 144 mil hebreus? Com essa mensagem, essa revelação da mensagem do Evangelho do Reino, que nenhum mensageiro que viveu nesse planeta Terra chegou a chamar e juntar os 144 mil.
tem que ser chamado, juntado e selado 144.000 com o instrumento final que Deus tem nessa terra, nesse tempo final. Vejam no livro Os Selos, vamos ver ali um lugar que ele nos fala de onde vem a revelação. Página 292. E de onde que os ministérios de Moisés e Elias, desde esse lugar e no tempo que essa visão está sendo cumprida, é que está recebendo essa revelação. Vamos ver desde onde é. Fala assim, na página 292 do livro Os Selos, em espanhol, diz: se virmos algo mal no nosso irmão, devemos orar e manter essa coisa diante de Deus e amar o irmão até que o tragamos à mera presença de Deus. Assim deve ser feito. Agora, recordem que ele falou na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Que é chamado de as palavras à noiva, que é o que foi colocado, onde fala uma partezinha aqui, que aqui também o irmão William nos falou. Estas palavras las colocamos antes de este marcador. Essas palavras, antes colocamos essas palavrinhas, ele falou 8 de janeiro de 2011. Temos que estar preparados, nos mantendo bem unidos no amor divino e sempre recordando as palavras do reverendo William Branham, as palavras noiva, e tê-las como marcadores na nossa Bíblia e também no bolso, para sempre ler-las, de modo que estejamos preparados para sempre nos manter firmes no programa divino, porque como em todos os tempos houveram lutas espirituais, no nosso tempo também terá. Agora, veja como ele nos advertiu deste tempo no qual estamos vivendo, de que teria lutas espirituais e depois se tornaria em lutas físicas, porque esses ministérios de Moisés e Elias, no Apocalipse 11, vemos que depois que eles atormentarem o mundo com suas pregações, e tudo que está falando e estará sendo falado, vejam que no final a besta os mata. Então já se converte em uma perseguição até a morte, esse aperto até a morte, para esse ministério. Agora vejam, começando aí, ele disse em uma partezinha aí, vamos ler esse parágrafo pelo menos, sobretudo amai uns aos outros, não importa o que o diabo procure dizer, por agora vocês são um grupo grande, doce e amoroso, mas recordem minha advertência, Satanás não vai permitir que fique assim, não Senhor, ele vai disparar com tudo, mesmo que tenha trazer alguém que lhe sirva de instrumento. Ele trará um crítico, um incrédulo, e fará com que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês, em particular, em silêncio. Isso é a maior hipocrisia. Acontece uma das duas coisas. Então, ou encherá com algum veneno e começará a correr no meio da igreja com isso. Mas você não vai fazer parte nisso. Você não tem nada a ver com isso. Mantenham-se amorosos, amáveis e bondadosos uns para com os outros. Ore por esse homem para que possa ser salvo também. Ou essa mulher, quem quer que seja, somente ora por eles e fiquem unidos e fiquem do lado do seu pastor. Você viu? Ele, sendo seu pastor, merece seu respeito. Ele os guiará porque está ordenado para o fazer. Agora recordem isso. O inimigo virá e quando vier, aproxime-se o máximo um do outro. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo se apartará de vocês ou entrará para ser um de vocês. Isso é tudo. Então veja o que acontece com essa pessoa. Se for uma pessoa
Se for uma pessoa que vai obter vida eterna, vai se unir. Mas se é do que vai ser riscado do livro da vida, porque um escolhido de Deus não persegue. Que é o que vamos ler mais adiante. Semente não persegue semente. E vejam o que ele nos disse aqui no livro Os Selos. Onde fala de orar, aqui ele fala o mesmo. Se virmos algo errado no nosso irmão, devemos orar e manter essa coisa diante de Deus e amar ao irmão até que o tragamos à presença de Deus. Assim deve ser feito. Se não, faça o que lemos, senão ele irá embora. Assim deve ser feito. Terá joio. Do lado ele escreve trigo e joio, do lado esquerdo. Porque assim Jesus nos disse, mas você não vá tirá-lo, porque também vai tirar o trigo. Já falamos bastante disto. Isso é um trabalho desse ministério de Moisés e Elias. É o único que pode fazer essa separação. Como fala ali, no livro de Citas, página 143, deste parágrafo, do qual o reverendo William Branham nos fala desse anjo, que é o único que pode fazer essa separação. Essa separação entre o certo e o errado. Vamos ver qual página. 141, página 141, parágrafo 1260. Diz que ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é quem vai decidir o que é certo e o que é errado. Em cima ele escreve a separação, Moisés e Elias, a reunião e a colheita. Vejam porque é esse ministério de Moisés e Elias que faz esse trabalho. Você não deve fazer nada. Não tente fazer essa separação, porque isso somente o Espírito Santo pode fazer, o qual está operando esses ministérios. E com esse instrumento é que faz esse trabalho, porque é pela palavra falada, o que não aconteceu em nenhum outro tempo, porque, vejam, nesse capítulo 13 de São Mateus, ali ele falou. E quando disseram ao Senhor, Senhor, quer que arranquemos o joio? Ele disse, não, deixa o joio, deixa, para que não aconteça que, arrancando o joio, arranque o trigo também. Vejam. E como esse ministério não estava em nenhuma das eras, então o mensageiro poderia arrancar o trigo sem ser o tempo e também sem ser os ministérios e também sem essa pessoa ser joio, era trigo e ele arrancou e então ia causar muito dano. Por isso que nem no tempo do nosso irmão William Soto Santiago foi feito esse trabalho, porque é nesse tempo final, porque você crê que todos que se foram, mas bem estão focados em que ele vai regressar e que vai pregar na capa e que vai trazer a fé do rapto e todas essas coisas. Porque vocês vejam, não obtiveram a revelação ou não obtiveram a revelação do que foi profetizado, que a coluna de fogo, o pilar de fogo estaria realizado no meio da sua igreja no cumprimento da visão da capa. Tão simples assim. Então voltam, regressam e esperam algo que não vai acontecer. Ele virá com o corpo eterno e glorificado, junto com os da sexta dimensão, quando corresponda todos regressarem para cá. Mas é para que quando nós os virmos ser transformados, e de 30 a 40 dias iremos. Claro que vai voltar em corpo eterno glorificado, mas não da maneira que eles querem que volte, para que pregue, fala e traga fé do rápido, traga temas e mensagens sobre esses temas. Por isso ele falou que tinha os temas, tinha as mensagens e tudo, mas isso era para o ministério que estaria operando ali. Porque vocês vejam que no tempo de Elias, Deus disse, você vai ungir Azael por rei da Assíria e Jeú por rei de Israel, e Eliseu como profeta no seu lugar. E no final, ele ungiu somente a Eliseu. E o que aconteceu com o trabalho dos outros dois? Então vejam, que as pessoas que nesse tempo creem que o irmão William vai regressar,
E fala que até terminar a obra, como Deus vai ser um Deus inconcluso, Deus sempre trabalha com o mensageiro que ele tem nesse tempo, e quando ele termina, Deus o leva e levanta outro mensageiro. Sempre foi desta maneira. Mas quando escutam falar da forma de como está dando a entender que vai regressar, se fossem as Escrituras, se lessem as Escrituras e se compreendesse da forma que Deus falou e trabalhou em outros tempos, então entenderiam o que Deus está realizando hoje. Então os que acreditam que ele vai voltar, teria que ir para o tempo de Elias e esperar, porque tem que começar desde lá. Não, tem que esperar a Elias. Teríamos que esperar Elias voltar, ou vamos esperar Elias, porque ele ainda não ungiu Azael. Vamos esperar aqui, até que Elias venha para ungir a Azael e a Jeú também. Um disparate, uma loucura. Ou teria que dizer, para não ir para os lugares em todos os tempos que isso aconteceu, tão próximo como o irmão Branham, que ele disse, cavalgarei esse caminho uma vez mais. Eu tenho que trazer uma mensagem, percorrerei, e tem uma parte que o irmão ele escreve na mensagem, o Evangelho do Reino, percorrerei esse caminho uma vez mais. Então teria que ir lá, buscar essa escritura que ele falou, e tinha que crer nisso, porque então teria que crer em tudo. Tudo que você está crendo, você teria que pôr em todas as ocasiões que esses mensageiros falaram, que estavam sendo inspirados por Deus, falando nesse momento que neles essa promessa ia cumprir. Viram? Mas vocês vejam como não tem a revelação do céu, não lhes vem a revelação do alto, então é pelo intelecto e por conveniência também. Agora, vejam aqui, continua dizendo, estou na página 292 do livro Os Selos. Deixe-os quietos. Ele fará a separação quando chegar o tempo exato. Ele fará a separação. Aí está São Mateus capítulo 13, e aí está a página 141, que nos fala de como ele faria essa separação. Deixe que todos cresçam juntos. Quando o anticristo saiu no seu poder, a outra besta também saiu para lhe fazer frente. Como eu amo isso! Estou começando a me sentir religioso. Talvez será o estímulo. Observa. Quando essas revelações vêm desde a presença desse redemoinho, dessa bola de fogo, quando veio ali no quarto, e ele escreve, a revelação vem da coluna de fogo. Agora, vocês vejam, de onde é que vem a revelação? Vem da coluna de fogo. E onde a coluna de fogo foi vista? Foi vista na grande capa catedral, falando a outro. Consequentemente, tudo que esse instrumento, ao qual a coluna de fogo estaria ali falando, o que estaria falando ao povo seria a revelação desta coluna de fogo. E os que se põem contra o que Deus está realizando desde a grande capa catedral, estão se pondo contra a coluna de fogo, contra a coluna de fogo, contra o pilar de fogo, contra o anjo do pacto, tão simples assim. Na página 114, parágrafo 1003, diz, o Cordeiro tomou seu livro. Quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto, vimos o sexto selo, mas ele não nos permitiu ver o sétimo selo, ele não nos revelou. O anjo esteve dia após dia me falando essas coisas, mas não fez com esse. Ali ele escreve, o anjo lhe revelou 6 selos ao irmão Branham, mas não o sétimo selo. Do lado esquerdo para cima ele escreve, não lhe deixou ver é igual entender. Não lhe deixou ver
entender, ou seja, não lhe deixou conhecer o mistério. Agora vejam que tem alguns que Deus também não lhe permitiu nesse tempo ver esse mistério do sétimo selo. Agora, depois, o irmão Branham, o sétimo selo, ele falou que viu abrir até onde ele viu abrir. Ou seja, que sim, ele falou muitas coisas bastante abertas, nas quais depois vocês vejam que quando ele disse disto, não dirás nada a ninguém, isso já é esse ministério messiânico, esse ministério do cumprimento da vinda do Senhor, que não podia ser aberto naquele tempo, e nosso irmão William também não podia abrir, porque ia ter imitação quanto ao cumprimento dessa promessa. E se ia ter imitação, então pessoas iam se levantar tentando fazer o mesmo, fazendo estudo por aqui, estudo por lá, e focando para que os vissem, que se conectassem. Tudo isso é uma imitação do real, do verdadeiro, e não percebe que estão cegos. E os cegos que guiam, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco, ambos irão à grande tribulação. Agora, continua dizendo, irmão, ainda que eu tenha visto desde criança, cada vez que me aproxima me dá tanto medo, tanto temor, quase que eu fico em uma condição inconsciente. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. A gente nunca se acostuma a ver isso, é impossível. É sagrado demais, é demasiado sagrado. E do lado direito desenha outra estrela de Davi. Vamos a ver acá en este otro también. La escritura que allí él escribe. Vamos ver nesse outro aqui também a escritura que ele escreveu ali. A la izquierda, Mateo 24. Do lado esquerdo, Mateus 24, 31. E 13, ou seja, Mateus 13, ou seja, Mateus 13, para que tenha essa escritura aí desse outro livro, Os Selos. Agora, vocês vejam aqui nessa mensagem intitulado O Tempo do Trigo Amadurecer, que foi pregado 12 de dezembro de 2010. O nosso irmão William nos diz, foi pregado aqui em Cayey, Porto Rico, diz assim, agora o trigo tem que amadurecer com a luz do sol do último dia, porque não tem outra luz. A luz do último dia, porque estamos no último dia e, consequentemente, com a manifestação de Deus para o último dia, é que amadurecemos, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E assim é que temos a promessa que vamos amadurecer. Portanto, busque a palavra prometida para o nosso tempo. Já sabemos a forma que a palavra sempre vem da parte de Deus por meio do Espírito Santo, vem no mensageiro no tempo que a pessoa vive e através desse mensageiro passa ao povo. Mas Deus nunca tem dois ao mesmo tempo, porque um brigaria com o outro, ou seja, os dois mensageiros. E se aconteça que o povo queira que existam dois, então o povo se divide. O povo é dividido. Vejam na mensagem os ungidos do último dia. Nos diz na página 18. Dice, vocês, falsos mestres, escutem essas fitas. Todos esses anos viram Deus confirmar exatamente o que disse, e ficam em seu escritório e sabem que isso é verdade, e por razão das suas diferenças denominacionais, a resistem e falam para a sua gente que não é verdade. Pobre de vocês, o tempo de vocês está perto. Vejam isso. Por suas diferenças, fala para as pessoas que isso não é verdade, que o que Deus está realizando não é verdade. Balaão ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés é perfeito. A Bíblia fala aqui em 2 de Pedro
que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, e Deus nunca perdoou o pecado irreversível, nem um somente deles foram salvos. Mesmo que tinham saído sob a bênção de Deus e tinham visto a mão de Deus sendo mostrada nesse poderoso profeta e vendo que foi vindicado exatamente por Deus. E vejam, e por que outro profeta chegou com um ensinamento contrário e discutiu com Moisés e tratou de provar para as pessoas que Moisés estava errado? E Datão, Corá, e muitos deles se puseram de acordo com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicação. Aí do lado esquerdo ele escreve: o ensinamento de Balaão foi o que Israel recebeu e não lhes foi perdoado. Do lado direito escreve também: hoje Datão e Corá se unem com Balaão para combater a Moisés. Para combater a quem? A esse mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino. Porque seria, o mensageiro Mombrah diz, seria o mensageiro, um profeta como Moisés. A Escritura diz, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz: profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus no dia de Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não volta eu ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem eu veja mais esse grande fogo para que não morra. E o Senhor me disse: falaram bem no que falaram. Profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos como tu, e porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Mas todo aquele que não ouvir a minha palavra, que ele falar no meu nome, eu lhe pedirei contas. Agora vocês vejam aqui onde ele escreve: hoje Datã e Corá se unem com Balaão para combater a Moisés. Então vejam, todo aquele que combata esse ministério dispensacional nesse dia final, já fica aí anotado como do grupo de Datã, Abirão e Corá, que se uniram com Balaão. Agora em cima ali ele escreve também: o mal é receber o ensinamento de um falso. Você não chegará a Canaã. Agora continua dizendo: e Datã e Corá, muitos deles se puseram de acordo com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicação e ir após suas organizações, e de que todos somos iguais, mesmo que somos metodista, batista, presbiteriano ou pentecostais e os demais, todos somos iguais, mas não somos iguais. Vocês são um povo separado, um povo santo para o Senhor, dedicados à palavra e o Espírito de Deus para dar o fruto da promessa desse dia, e vocês não são deles. Vejam, ele mandou o povo se santificar ali no tempo de Josué, para entrarem à terra prometida. E nesse tempo final, nessa etapa final, vejam, o povo tem que ser santificado para entrar à terra prometida do novo corpo. Os que queiram ficar no mundo, então ficarão no mundo, amando as coisas do mundo, e fazendo e atuando como os do mundo. Portanto, aqui podemos falar, não somos iguais. Claro que não somos iguais. Vós sois um povo separado. Vejam, porque um povo separado é um povo separado para Deus, para a morada de Deus, em toda a sua plenitude, nesse tempo final. Eu sei que isso é muito forte. Agora, recordem que o irmão William nos falou e vinha nos advertindo, dizendo que toda a mensagem do irmão Branham estava vigente. Deus não pode mudar, mas bem, ele engrandece tudo o que ele trouxe, vai engrandecendo cada vez mais tudo o que foi falado pelos profetas. E por isso nos dizia, tenham as mensagens do irmão Branham, tenham esses livros, esses temas e tudo isso, porque tudo isso
de tudo isso ia estar sendo falado em um tempo futuro. E veja qual tempo era. No cumprimento da visão da capa. Mas como tudo é tão simples, não podem ver o cumprimento do que foi falado, e Deus está cumprindo no nariz deles e não percebem. Porque não são genes de Deus. Não provém de Deus. Eu sei que isso é muito forte, mas de todos os modos, isso é a verdade. Dedicado para um serviço nesse último dia. Sai do meio deles. Agora, o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão. Isso estava bem, isso era Deus. Quantos creem nisso? A profecia de Balaão estava exatamente bem, porque ele não podia falar nenhuma outra coisa. A unção de Deus não falaria outra coisa. E Deus me indicou, porquanto provou que era verdade, mas era o ensinamento de Balaão. Agora, compare isso com Mateus 24. Ungidos, mas o seu ensinamento é falso. Trindades e todas essas coisas semelhantes, falsos, anticristo. Eu espero que vocês não se sintam ofendidos e não desliguem a linha telefônica e vá embora. Ou seja, que com certeza isso acontecia com o irmão Branham, quando ele pregava assim, dessa forma, as pessoas levantavam e iam embora, ou se estavam conectados, desligavam e cortavam o sinal, o que muitos têm feito. Mas vejam, depois, quando percebam que estavam desligando o sinal da coluna de fogo, a coluna de fogo que estava falando naquele momento. Fiquem quietos e sentados e vamos ver se o Espírito Santo não revele a coisa e prove a nós. Você diz, mas agora isso que você crê, fique somente no seu assento e escute, peça a Deus que lhe abra o coração. Então você vai ver se é espinho ou abrolho, ou onde você está, entende? Aí ele escreve, você saberá se você é abrolho ou trigo. Se levantar e der as costas e for embora, então você já sabe que é abrolho, é joio. Tão simples assim. Entende? Agora, há um Judas ordenado desde antes para a condenação que recebeu, sentado ali perante Jesus, e Jesus disse a ele, é você, o que vais fazer ou o que tem que fazer, vai e faça. Faça o mais rápido. Ele sabendo o que fazia, mas por 30 peças de prata e por popularidade vendeu o Senhor Jesus Cristo. E ele escreve, Judas vendeu a Cristo por 2 pontos. Agora vejam, os que pensam de outra forma, de como vão vender a palavra, não percebem que eles mesmos a estão crucificando, eles mesmos a estão vendendo, porque não sabem onde está a palavra, o Verbo encarnado hoje. Um de seus discípulos, o tesoureiro da igreja, Jesus o chamou de seu amigo. A Bíblia disse que nasceu sendo filho de perdição, igual Jesus nasceu filho de Deus. Enganarão, se for possível, aos escolhidos. Agora, vocês vejam que a palavra para ser crucificada, para ser entregue, tem que estar velada, tem que estar encarnada. Agora, continua o nosso irmão William dizendo aqui. E recordem sempre uma coisa, o que não é mensageiro vai tratar de destruir o que é o mensageiro. Isso sempre foi assim. E você pode ver que os que são falsos ungidos se põem a atacar, combater o verdadeiro ungido de Deus, ao verdadeiro Cristo, porque Cristo é o Messias, o ungido. Mas recordem uma coisa, semente não persegue semente. Melhor, quando 2 sementes se encontram, recordem que a semente, a boa semente, são os filhos do reino. E quando 2 sementes se encontram, são família, vieram do céu e não podem perseguir um ao outro, porque estariam causando dano à família de Deus. Tem que trabalhar unido com os demais irmãos e promovendo o amor e a paz entre os demais irmãos. Na mensagem O Futuro Lar,
o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, nos diz na página 31, desta mensagem, vamos ver aqui. Página 48 deste mensagem futuro hogar. Página 48 dessa mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena nos fala na metade do parágrafo dessa página 48. Assim que surgiu a semente do inimigo, enquanto o bom semeador saiu semeando a boa semente, e o inimigo vinha atrás dele semeando a semente corrompida. Mas a chuva cai sobre os justos e injustos, e o sol. Tudo tem que crescer. Jesus disse, deixam crescer juntos. Naquele dia serão amarrados em feixes, o joio, e eles estão amarrados em feixes, em molhos agora, em grandes organizações, indo ao grande molho, o Conselho Mundial de Igrejas. E o que é o final? Serão queimados, mas o grão será recolhido no celeiro, vem? Onde ambos vivem da mesma coisa, da mesma água, da mesma chuva. À esquerda ele escreve, 8º dia, a colheita. E o nosso irmão William continua dizendo, o fundamento é a palavra de Deus. Não saia da palavra, siga sempre adiante, porque estamos na etapa que estamos amadurecendo por meio do sol de justiça, Cristo nos iluminando o coração, a mente e o espírito com sua palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, nos diz na página 31, diz, nunca será. Um pouquinho mais na frente. Um pouquinho mais antes. Por que nós não temos uma denominação disto? Nunca será. Esse é o grão. Não pode ir mais longe. Estamos no tempo do fim. O que tem que fazer agora? Permanecer na presença do sol para ser amadurecidos. Então vejam ele falando aí. E poderiam falar que já estão ali na era da pedra angular amadurecendo, já estão na presença do sol. Quando isso corresponde à 4ª etapa da restauração da árvore noiva, corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, corresponde a uma nova dispensação. E aí o irmão Brian estava falando como se fosse naquele momento. Vejam como a gente tem que ver tudo com essa percepção profética e com uma revelação do céu e não do intelecto. Exatamente igual. A palavra que será amadurecida no seu coração para produzir e viver o que estamos falando. Sim, Senhor. Então não terás mais dúvidas, se permitires que o Espírito Santo te revele, como a rainha disse a respeito de Daniel. Se permitires que o Espírito Santo te revele, mas se distanciares do Espírito Santo e te distanciares da presença de Deus, então acontece com você como com Eva. Vejam, Eva e Adão, porque vocês vejam, quando se afastam, em uma anotação ele escreveu, quando se afastam, terminam escutando a voz de uma mulher. E então terminam escutando o que não devem escutar, e menos uma mulher. Mas assim já foi profetizado e foi até escrito, vejam. E tudo isso tem que se cumprir e tem que ter pessoas que cumpram também. Ali ele escreve, a palavra tem que amadurecer no seu coração. O nosso irmão William continua dizendo, aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Essa é a luz, o sol que estará amadurecendo o trigo nesse tempo final. Não tem outra forma para o trigo amadurecer. Por isso, nas plantações de trigo, o trigo
não é recolhido antes do tempo para colocar ele num forno para amadurecer, mas bem o vai queimar ou danifica. O trigo, a plantação de trigo tem diferentes etapas: a de preparar o terreno e a etapa de semear no campo de trigo e a de cuidar para que fique bem, e depois, no último dia, o tempo para o trigo amadurecer e depois a colheita. O Filho do Homem envia os seus anjos para quê? Para recolher o trigo. Nessa mesma mensagem da união invisível, da noiva de Cristo, nos diz na página 41, diz: essa é minha mensagem para a igreja. Agora, segundo vocês, nós iremos da igreja em uns minutos. Você está ficando de pé você está se pondo na palavra de Deus. Aí ele escreve, sétimo selo, está se pondo na palavra de Deus e com a palavra de Deus. E do lado direito ele coloca uma seta saindo dessa frase e desenha uma pedra angular e as eras, as últimas eras, as últimas 3, 4, ele desenha aí. Em cima ele escreve trigo. E na sétima era ele escreve forro. Trigo ele escreve 2 vezes na pedra angular em cima. E no meio, aí no centro, ele escreve trigo. Porque, vejam, daí é que sai e sobe. Porque estavam em uma etapa aí, nessa brecha. Isso é algo muito importante aí. Estás pondo-te na palavra. Ele escreve o sétimo selo de Deus com a palavra de Deus. Cada amém, cada título, onde estás parado? Eu estou tratando de dizer a vocês, saiam desses forros. E na sétima era ele escreveu forro e colocou uma seta nesta sétima era, no desenho que ele tinha feito. Saiam desses forros e saiam aqui para fora, no trigo, onde você possa amadurecer diante do sol. E do lado esquerdo ele escreve ali, para amadurecer o trigo, o sol e a colheita. Onde possa amadurecer diante do sol. Ouço a vinda da colheita. E o irmão ele escreve, Moisés e Elias. Estás te pondo completamente justificado, como se em primeiro lugar não houvesse feito. Agora, vocês vejam como nos fala aqui da vinda da colheita, ou seja, deste ministério de Moisés e Elias, que é para reunir, para recolher. Em um estudo de 2023, em junho, na parte 4, vejam ali, depois leiam essa partezinha aí, o significado. Vejam, o significado do nome na sua primeira vinda foi para redenção, Salvador. Jesus significa Salvador, Redentor. Na sua obra como Cordeiro de Deus, na sua obra de reclamação, como Leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem para realizar uma obra, um trabalho. E vejam, aqui, o significado do nome José, em Israel Bible, clique aí desta informação aí que nos dá aí esse dato, que nos dá essa informação aí, fala que o nome José e Yosef é um verbo no hebraico que literalmente significa
ele tira. O que pode ser tão importante nesse significado? Aparentemente nada, mas no hebraico antigo é um idioma que baseia na raiz linguística e a raiz do seu nome é asaf, que significa reunir, recolher, trazer ou congregar. Uma palavra-chave com essa mesma raiz é assim, é asif, que significa colheita. Vejam. Significa colheita. Aquele que recolhe. O nome José relaciona com a ideia de tirar, no sentido de reunir, tirar a colheita do campo. Aí está a definição. Tirar a colheita do campo. Como acontece quando recolhe a colheita? Agora, considera o sonho dos feixes de grão inclinando perante José. Gênesis 7:37. A luz referindo a colher e colher. E breve José é tirado do Egito, removido da sua terra. Na casa de Potifar, José foi colocado a cargo de tudo da casa e do campo, com exceção da comida que o seu amo comia. Gênesis 39, 5, 6. Na prisão, José se encontrou com o copeiro real e com o chefe dos padeiros, pessoas cujo estilo de vida estão diretamente associado com a comida e a colheita. Gênesis 41. Além disso, o sonho de Faraó foi sobre a colheita. Gênesis 41, 16, 37. E como resultado desse sonho, José foi colocado a cargo da colheita do Egito e do futuro abastecimento de comida. Gênesis 41, 47 ao 49. Está começando a ver algo em comum nessa história? Existem muitas mais conexões com a ideia de colheita, de colher e de reunir na narração de José. Agora vocês vejam, tudo isso é muito importante conhecer, porque a igreja noiva, nesse tempo final, estaria recebendo a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, com um nome novo. E o nome tem a ver com a obra que estaria realizando nessa promessa de sua vida. Agora, vocês vejam, continua dizendo, estamos no tempo final, eu estou esperando a minha transformação. E quem mais? Cada um de vocês também. Porque é uma promessa não somente para mim, mas para todas as pessoas crentes em Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo a que tem a promessa da ressurreição dos mortos crentes em Cristo, uma transformação e depois ir ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, nos diz na página 7 desta versão, diz assim: sublime graça, quão doce, suave som. É difícil explicar. Se vocês creem em mim, tomem minha palavra e garanta, queima toda ponte, toda ligação do mundo com você, atrás de você. Queime toda ligação, toda ponte, ligação com o mundo atrás de você. Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tem que eliminar todas essas coisas. Eu acredito que a igreja está começando a ouvir a mensagem e está começando a entendê-la. Mas, amigo, escuta, temos que estar na presença do Filho, temos que ser amadurecidos. A nossa fé ainda não está madura. Intelectualmente, estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando na Bíblia como isso. Mas, como a igreja necessita permanecer na sua presença até que o seu coração se ablande e o seu espírito seja doce de tal forma que possa ser banhado. Agora, quando falamos na mensagem, você fica rude e tem que tornar mais claro possível, porque você tem que bater o prego com firmeza para que sirva como suporte.
Às vezes ficam aborrecidos, mas vejam como tem que ser e por que tem que ser assim. Mas quando a igreja capta, os eleitos são chamados e separados. Aí do lado ele escreve, chamados e separados. Postos à presença de Deus. Eu sei que será algo como se as pessoas estivessem ali quando tomarem o seu rapto, quando fizerem o seu rapto. Então vejam, e assim vai acontecer quando acontecer o rapto. Todos já estarão chamados e já estarão separados. Por quê? Porque terá estado no meio do povo, no meio da igreja, esses anjos colhedores, ceifeiros, esses ministérios de Moisés e Elias, e para esse tempo já terão feito o trabalho. Quando a ressurreição acontecer, esse trabalho já foi feito, e os escolhidos já terão tido a fé do rapto. E na mensagem, porque tiveram que ser pastores, na página 54, ali nos diz, por que separou? Para que trouxesse o grão à presença do filho. Do lado esquerdo ele escreve, o grão de trigo na presença do filho, do sol, para amadurecer, para a colheita, para o mestre. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Separou para quê? Para que trouxesse o grão à presença do filho, para que o grão amadurecesse a uma madurez de ouro para o mestre. Por que separou? Assim que provoca dores no coração, lágrimas, que eles não se põem diante do sol, mas são o Filho, Sol, para ser amadurecido ao verdadeiro Evangelho, para manifestar tudo que Jesus Cristo prometeu na Bíblia. Hoje está sendo levantado um corpo no meio do povo. E nosso irmão William continua dizendo, já estamos no tempo final, no último dia, que é o 7º milênio de Adão para cá, e temos que estar bem agarrados à palavra de Deus. E recordem que em todas as etapas da igreja, os crentes foram provados para ver se eram verdadeiramente crentes na mensagem do seu tempo, ou eram somente seguidores de um homem, ou seguidores por emoção. Muitos não eram seguidores da mensagem, mas bem eram seguidores do homem. Em palavras mais claras, muitos eram seguidores do Dr. William Souto Santiago, não da mensagem. E isso é mostrado pelas obras deles. Suas obras mostram isso. Alguns também do tempo do irmão Branham não eram seguidores da mensagem. Não eram seguidores da mensagem, mas seguidores dele. Vejam, puseram a perder o dos Elias por causa do fanatismo. Agora, vejam nessa mensagem os ungidos do último dia. Na página 40 diz, agora, vamos passar a outras escrituras que Deus tinha tido o suficiente e estava terminando, e a sua insensatez foi manifestada. Observa, recordem que o forro parece igual ao grão de trigo, compreende? Agora, você não poderia dizer lá na era luterana que o talo é trigo. Entretanto, tem a vida, o talo está bem, a vida no talo estava bem. Mas recorde, a vida avançava, avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Veja o exemplo que ele está pondo aqui, o mesmo que lemos um momentinho antes, que os que escutaram Elias dizer que tinha que ungir a Azael, e Deus levou ele, e não ungiu a Azael, e Jeu também não, somente Eliseu. E Eliseu veio e foi ungir a Azael, e qualquer um poderia dizer, olha, está usurpando a posição de Elias. Olha o que está fazendo, um usurpador.
tomou a posição que não lhe corresponde. Ele tem que voltar ele tem que voltar. Ele tem que devolver isso. Se ele tinha o manto de Elias, Eliseu tinha o manto de Elias, com certeza quando viram que ele ia fazer as obras que lhe correspondia fazer, podiam dizer a Eliseu: olha, tem que devolver isso quando Elias regressar, tem que devolver esse manto a ele, porque esse manto não corresponde a ele. São pessoas que não conhecem as Escrituras. Não entende e não compreende que quando Deus envia um mensageiro e termina o seu trabalho e se vai, Deus levanta outro mensageiro. E então falam coisas que não sabem o que falam. Falam coisas que a gente fica nem com a boca aberta, porque na verdade a gente fica assim, mas na verdade essa pessoa tinha escutado a mensagem? O que está falando, com o que está falando, não pode ser. Isso é inconcebível. Mas vocês vejam, aí é que a gente entende e os filhos de Deus compreendem o que é essa bem-aventurança de poder ver, poder receber, poder entender e ter essa revelação do alto e continuar escutando e receber a voz da coluna de fogo e poder captar a revelação. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica com a boca aberta e fala: mas como é possível que pessoas que esteve tanto tempo na mensagem possa dizer coisas que não são feitas e realizadas por Deus em nenhum tempo nas dispensações passadas, coisas que nunca aconteceram. Sempre que Deus envia um profeta e termina o seu trabalho e Deus o leva, Deus levanta outro, Deus segue em frente, sempre em frente. O Espírito que estava naquele profeta, que é o Espírito Santo, o anjo do pacto, é o que trabalha, é o que opera, e é um só. Ele opera em outro véu de carne. Deus em morfe, Deus mudando de máscara. Mas por mais que a gente fala a eles explicam-se bem detalhado. O que é de Deus ouve a voz de Deus, mas o que não é de Deus não vai entender nunca. Mas bem, vão usar isso para atacar, para combater. Isso aí está se achando. Tem que entregar esse manto novamente. Poderiam falar assim para Eliseu ali. Mas Deus tinha dado o manto a Eliseu, o Espírito Santo, em dupla porção, e ninguém podia tirar dele. Avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Mas recorde, está em outra etapa, não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer o restante de uma era pentecostais, metodista e batista, entende? Que chegou a ser uma comida estragada. Nós temos alimento fresco, a palavra da hora. E aí ele desenha uma pedra angular e do lado esquerdo ele escreve de Elias 1 e a Eliseu 2. Ou seja, em cima de Elias, o E escreve 1 e no E de Eliseu escreve 2. Quarto Elias ao quinto Elias. Recordem que o fogo é exatamente igual ao grão de trigo. A folha não se parecia e nem a espiga, mas o fogo, sim, parece. Não parecia ser Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, lá com Lutero e nem com Wesley, mas com Pentecostes, sim. Enganariam, se fosse possível, os próprios escolhidos. Aí ele escreve: enganaria, se fosse possível, até os escolhidos. Estão ali as eras, mas recordem que essa igreja pentecostal nos últimos dias era Laodiceia e Cristo tinha sido expulso. O grão, o trigo mesmo. Recordem que quando ele tratou de manifestar na igreja, ele foi expulso. Do lado direito embaixo, ele trata de manifestar na página. Embaixo ele desenha a pedra angular e as eras, e também desenha uma estrela de Davi dentro da pedra angular.
ainda são igreja e dizem que são ungidos, mas aqui está a palavra. Cristo mesmo é a palavra ungida, a qual virá pelo restante do seu corpo, a noiva. E onde fala essa é a palavra ungida, escreve Moisés e Elias. A mesma água que regou o trigo, como falamos há pouco, rega também o joio. Ungidos, somente os escolhidos são os predestinados, poderão fazer a diferença entre eles. Vejam como os escolhidos podem ver a diferença entre quem é trigo e quem é joio. E do lado direito ele escreve a palavra encarnada. Do lado esquerdo, onde fala corpo, a noiva, desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Nosso irmão William continua dizendo, ou eram somente seguidores de um homem ou seguidores por emoção. E falamos, muitos foram mais bem seguidores do homem, não da mensagem. A pessoa tem que estar bem fundamentada na palavra de Deus e ser um crente na mensagem que Deus trouxe em cada tempo, por meio de um homem designado para cada tempo. Portanto, então estamos seguindo a palavra. Isso é o que nos interessa do instrumento que ele tem no tempo que nos corresponde a viver. É a palavra. Vem, o que estávamos lendo ali de Eliseu, de Elias e Eliseu. Porque, veja, Deus, a vida continua avançando, avançou de Elias a Eliseu. E aqui o irmão William fala que isso é o que nos interessa, o instrumento que ele tem para o tempo que nos corresponde a viver, a palavra. Ele diz, portanto, estamos seguindo a palavra, porque onde quer que a palavra esteja, está o quê? Velada, revelada, manifestada, vivificada. Nessa mesma mensagem, os ungidos do último dia, na página 47, eles não serão enganados por meio disso. O verdadeiro crente, eles são sementes predestinadas que deverão estar aqui nesse dia. Agora, Jesus disse isso, muitos virão nesse dia em meu nome e dirão, Senhor, não expulsei demônios no seu nome. Jesus disse que nos últimos dias, quando o tempo tenha terminado e a grande ressurreição tenha vindo, que muitos virão a se assentar no reino. Aí ele escreve, a igreja, o reino de Deus está entre vós. E em cima ele escreve, a igreja. Muitos, o joio, virão a se assentar junto com o trigo. E dirá, espere um momentinho, Senhor. Eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz todas essas coisas. O que ele disse? Observa, praticantes de iniquidade, nunca os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a qualquer pessoa. É algo que você sabe que deve fazer e não faz. Aí ele escreve, iniquidade é algo que você sabe que deve fazer e não faz. Eles conhecem essa palavra, a escuta. Você está escutando essa fita, está escutando essa mensagem. Você vê o Senhor Deus dizer, você vê que Ele confirma e mostra que é verdade. Você sabe que isso é tão claro como o sol que está brilhando lá fora. Mas vocês que continuam em suas denominações e seguem essas coisas falsas, vocês praticantes de iniquidade. Aí do lado ele escreve, o joio virá a se assentar junto ao trigo. Sim, eu tive uma campanha grandíssima, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Disse, apartai-vos de mim, praticante de iniquidade. Nunca os conheci, mas o Espírito Santo desceu sobre mim. Eu não duvido disso, nem o mínimo. Eu falei em língua, eu cantei no Espírito, eu fiz. Eu não duvido isso, nem no mínimo. Não é questão disto. Irmão ou irmã, que tipo de condição? Esse é um tempo trêmulo. Onde estamos? Essa palavra agora está chegando à vida. Agora, mais adiante, na página 48, aí nos diz, quando foi apresentado e ouviram que falava e viram que era a palavra, e por motivo de suas denominações ficavam com elas,
Eu nem os conheci. A mim não me importa quanto demônio expulsaste, quantas coisas fizeste, isto ou aquilo. Eu não conheci nada a respeito de vós. Balaão disse, eu profetizei em seu nome e aconteceu. Isso é exatamente a verdade. Mas quando chegou o assunto, a questão, a palavra, você a negou. Ele escreve, Balaão negou a palavra. O que muitos têm feito nesse tempo final, quando chegou o assunto, a palavra, o verbo, o que ele nos falou na página 256 do livro Os Selos, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Quando essa palavra chegou, ou seja, quando chegou o assunto da palavra, o cumprimento dessa palavra, a negaste. Mas os escolhidos de Deus, vejam, esse trigo que está frente ao sol, amadurecendo, que está sendo colhido e colocado no celeiro na era da pedra angular, eles aceitaram essa palavra, o verbo, porque eles seguem a palavra, o verbo. Não lhes importa o instrumento, lhes interessa a palavra, a mensagem que esse mensageiro traz. E já finalizando essa partezinha aí, diz o nosso irmão William, assim que sempre firmes na palavra, na mensagem de Deus para o nosso tempo e sempre trabalhando na obra do Senhor. Tem vários lugares e sobre esse tema que não teríamos tempo para terminar, mas eu acredito que até aqui está bem e em outro momento continuaremos falando sobre o tempo do trigo amadurecer e sobre essa separação, essa segregação que é, nesse tempo final, é a obra que Deus está realizando. O trigo maduro. Esse é o tema que temos para hoje e também estivemos lendo dessa mensagem, o tempo do trigo amadurecer. Mas hoje temos o tema, o trigo maduro. Vamos nos colocar, vamos ficar em pé e assim vamos deixar conosco o nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.